Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e nessa sequência de exposição aqui na Epístola Universal de Tiago, chegamos aqui no capítulo 1, no versículo 22, onde Tiago prossegue dizendo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. É muito interessante observar a exposição que fiz anterior a essa, a partir do versículo 19, onde ficou claro que o cristão que cumpre a palavra de Deus, o cristão que tem o rolo sagrado, as sagradas letras enxertado, implantado em cada um de nós, tem algumas características. Está pronto para ouvir, não é alguém que, antes de analisar, de ponderar, de refletir, se põe a falar, mas ouve. É alguém que tem o domínio próprio e entende que ouvir é de grande relevância. O cumpridor da palavra é tardio para falar. O cristão maduro não é alguém que fala pelos cotovelos. Pelo contrário, é alguém que é equilibrado. É alguém que manifesta o fruto do Espírito, tem o domínio próprio, sabe o tempo certo de falar e também o tempo certo de se posicionar e de se colocar. Em algumas situações, não vai falar nada, entendendo que é o melhor a ser feito. O cumpridor da palavra é alguém tardio para se irar. Tiago deixa bem claro que a ira aqui é obra da carne. Nós cristãos que andamos no Espírito não manifestamos as obras da carne, mas sim o fruto do Espírito com as suas características. É interessante observar que o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele vai na mesma direção, dizendo que não podemos colocar o sol sobre a nossa ira. Naquela cultura ali do primeiro século, o dia para eles iniciava-se no pôr do sol. Era de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Um exemplo, hoje, quinta-feira, a sexta-feira para nós aqui no século XXI, dentro do nosso contexto atual no Brasil, começa a sexta-feira, vai começar depois de meio-dia. Hoje é quinta. No judaísmo ali do primeiro século, começaria, hoje que é quinta-feira, a sexta-feira começaria no pôr do sol. Então, Paulo ali está ensinando que o quanto antes alguém, se porventura vier a se irar, deve abandonar a ira, ao contrário de abrigá-la, ao contrário de regar essa obra da carne, deve se desvencilhar da ira o quanto antes, não deixando para o dia seguinte. É muito importante entendermos que a Bíblia, irmãos, é uma unidade completa. O ensino bíblico vai na mesma direção. O rolo sagrado, as sagradas letras são perfeitos, não se contradiz. Um Deus perfeito, a sua palavra é perfeita. Isso fica muito claro em nós que tomamos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado. É uma unidade perfeita. Tiago vai na mesma direção do apóstolo Paulo. O que Tiago traz aqui
na sua carta, toda a Bíblia fala a mesma coisa. O que toda a Bíblia fala, Tiago fala a mesma coisa, porque o rolo sagrado, a vara de medir, o cano sagrado, os 66 livros inspirados pelo Espírito de Deus, aproximadamente 40 escritores, o Espírito de Deus soprou para dentro deles o que eles registraram, são perfeitos. É a palavra do Deus eterno. As suas verdades são perenes. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do nosso Deus jamais passará. Então, o cumpridor da palavra de Deus não tem abrigado em seu coração essa obra da carne terrível, que é a ira. Jamais devemos ser alguém colérico, iracundo. Pelo contrário, nós vemos ali o exemplo do apóstolo Pedro, que foi um homem no início do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um ministério público que durou 3 anos a 3 anos e meio. Pedro ali e os demais apóstolos estavam sendo treinados, forjados, preparados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos ali um Pedro muito afoito, apressado, alguém também bravo. Estou aqui fazendo alusão àquela ocasião lá no Jardim do Getsêmani, ele tomando ali uma espada arrancando a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. Quando nós nos deparamos com a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro, é absurdo, irmãos, radicalmente mudado. A impressão que dá é que é um outro Pedro, e é alguém que amadureceu, que aprendeu, que tinha ali as suas dificuldades, era um homem de um temperamento um tanto apimentado, mas a palavra de Cristo foi enxertada nele, implantada nele, e Pedro tornou-se um cumpridor da palavra, um apóstolo que é um exemplo para cada um de nós. Quando lemos ali a epístola de Pedro, ele falando sobre amor, sobre paz, sobre temperança, falando sobre comunhão, a maneira que ele se dirige ali na carta. Então, irmãos, devemos olhar para o Pedro completamente transformado, entendendo que a Bíblia está para advertência nossa, para ensino de nós cristãos. Então, quando Tiago, ele aqui, no versículo 22, ele diz, e sede. Observe que esse liga o que ele está aqui tratando no versículo 22 ao assunto que ele vinha tratando anteriormente. Então, ele se coloca, e sede cumpridores da palavra, alguém pronto para ouvir, alguém tardio para falar e tardio para se irar. É muito interessante que ele vinha falando sobre que Deus usa a sua bendita e preciosa palavra para atuar em nós o ato da regeneração, o novo nascimento, quando ele aqui deixa bem claro que a palavra de Deus, ela deve ser enxertada em nós e ela pode salvar a nossa alma. É muito importante, irmãos, entendermos que cristianismo fala de uma ruptura com a nossa vida pregressa. Vínhamos em uma toada, em uma batida, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, mas uma vez ferido pelo evangelho, ocorreu o novo nascimento, uma mudança radical na nossa vida. E nós precisamos, irmãos, buscar diariamente
a despeito de sermos pecadores, e se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, agradar o nosso Deus diariamente. Então, Tiago aqui, ele prossegue dizendo, e sede cumpridores da palavra, cumpra a palavra, viva a palavra que uma vez foi enxertada, implantada em vós, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É possível, irmãos, chegar até o rolo sagrado, as sagradas letras, e ler a galope, e passar os olhos apressadamente às carreiras. E nós, cristãos, somos orientados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a examinar as Escrituras. Paulo, ainda em uma das suas cartas, deixa bem claro que a palavra de Cristo precisa habitar em nós abundantemente. Nós precisamos examinar, peneirar as pepitas de ouro e ouro de Ofir do melhor que há na palavra do nosso Deus. Ele ainda prossegue, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ele compara aqui a palavra de Deus a um espelho. É interessante observar que Tiago está falando para a igreja do primeiro século. Dentro daquele contexto, daquela cultura, o espelho não era como o nosso hoje, aqui no contexto odierno, no século 21. Hoje nós temos um espelho que mostra com clareza a definição do nosso rosto. Naquela ocasião era um bronze polido. Não dava para ver os contornos da face e, por esse motivo, o espelho não era olhado todos os dias dentro daquela cultura. Olhava-se uma vez ou outra, porque não fazia muita diferença. É um espelho completamente diferente do nosso hoje, que nós olhamos todos os dias. Mas o espelho lá e aqui, ele está para mostrar as imperfeições em nós. Se a gravata está torta, se o cabelo está desgrenhado, no caso das irmãs, se a maquiagem não está a contento, como desejado. Irmãos, a palavra do nosso Deus, ao examiná-la como um cumpridor da palavra, é um espelho. E nós não podemos aqui olhar para o espelho as carreiras, na correria. Pelo contrário, nós precisamos, tendo a palavra do nosso Deus como um espelho, que deixa bem claro como nós estamos, tomar tempo para, com calma, com tranquilidade, com vagar, estudar a palavra de Deus, observando atentamente as suas orientações. A vontade de Deus está expressa para nós, a igreja, em sua bendita e preciosa palavra. Grande parte do Novo Testamento foi escrito para corrigir problemas e dificuldades dentro da igreja do primeiro século. E essas cartas que nós hoje temos todas reunidas aqui no cano, na vara de medir, estão para nos nortear, para nos governar, para que então possamos, entendendo a vontade de Deus, colocar em nossa vida essa vontade de Deus em prática. O querer de Deus para a nossa vida está aqui. E nós observamos a importância, irmãos, de compartilhar da doutrina, ensinar o rebanho a palavra de Deus com seriedade, com temor a Deus no coração, com exatidão. Então, Tiago aqui, ele está trazendo a orientação que nós não podemos
estudar a palavra de Deus de qualquer maneira, irmãos. Nós precisamos entender o grande valor que tem em tomar tempo para examinar a palavra do nosso Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Ele faz aqui essa comparação que uma pessoa que naquela ocasião, no primeiro século, olhando para o espelho de forma rápida e indo embora, ele não assimilaria a respeito do seu corpo, da sua face, da sua pessoa. Aquele que olha rapidamente e se vai. Tiago está aqui trazendo essa figura, que era algo que acontecia ali, para nos ensinar como devemos nos aproximar da palavra de Deus. Com atenção, com calma, com um entendimento de que a palavra de Deus, ela deve habitar em nós abundantemente. Não é ler por ler, mas é estudá-la, peneirar a palavra do nosso Deus e tomar tempo para meditá-la. Uma vez que estudamos a palavra do nosso Deus, irmãos, devemos tomar tempo para ponderar sobre aquilo que acabamos de ler, fazendo uma aplicação prática. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, ele faz aqui uma comparação do ledor apressado com aquele que para examinar, para ponderar a verdade da palavra do nosso Deus. Aquele, porém, que ao contrário do ledor a galope, às carreiras, atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. É muito interessante que Tiago, aqui no versículo 25, ele fala sobre a lei perfeita da liberdade. É o nome que ele dá ao evangelho. A boa notícia de salvação. A lei perfeita da liberdade. Um dia, nós que estávamos mortos em delitos e pecado, éramos escravos do pecado. Porque o pecado nos dominava. Quando fomos feridos pelo evangelho, nós fomos libertos do poder do pecado. Porque a regeneração, o novo nascimento, Deus nos deu uma nova natureza. É a vida de Deus atuando em nós. E foi mudado os nossos desejos, mudado a nossa vontade, os nossos pensamentos foram mudados. E hoje, nós que anteriormente, antes de conhecer o nosso Deus, andávamos uma vida desregrada, dissoluta, irmãos, hoje nós temos prazer em Deus. Entendemos que cristianismo fala de intimidade com Deus, relacionamento, comunhão com Deus. Cristianismo fala de andar com Deus, de respirar o evangelho. Claro que nós vamos errar, claro que somos pecadores, mas nós entendemos que o pecado faz uma divisão entre nós e o nosso Deus. E tendo clareza que há essa divisão que o pecado faz de nós e um Deus santo,
nós temos aversão ao pecado, irmãos. Queremos agradar o nosso Deus, obedecendo a sua preciosa e bendita palavra. E quando agimos dessa maneira, obedecendo o querer de Deus, nós somos, irmãos, bem-aventurados, somos felizes, somos benditos, estamos em marcha, caminhando em direção à cidade santa, cujo arquiteto e construtor foi o nosso bendito e precioso Deus, o Deus de toda a graça. Tiago, então, aqui ele deixa bem claro: aquele, porém, que atenta, que para examinar a Escritura Sagrada com calma, com tranquilidade, para entender o querer de Deus para a sua própria vida. Atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Observe, irmãos, que é atentar bem para a lei perfeita, para o evangelho purificador, transformador, que nos purifica e nos faz mais alvo do que a neve, e perseverar no evangelho até o término da nossa carreira, nos manter em Cristo, plantado, fundamentado, arraigado nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Não sendo ouvinte esquecido, ele volta ao tema que ele vem tratando. Ele é alguém que sabe o que está falando. Ele não abandona o assunto, não sendo ouvinte esquecido, como aquele que se olha no espelho e se vai e esquece. Não podemos, irmãos, nós que tomamos tempo com as sagradas letras, a palavra do nosso Deus, esquecer das suas verdades, das suas orientações, do seu norteamento para cada um de nós cristãos, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Precisamos colocar em prática, fazedor da obra. Precisamos nos aproximar da palavra do nosso Deus e tornar as suas doutrinas, os seus ensinamentos, realidade na nossa própria vida. Viver aqui no planeta Terra como sal que somos. Entendendo, irmãos, que fomos separados para Deus. Se nos tornarmos insípidos, deixar de ser o que nós somos, cristãos, seguidor de Cristo, só serviremos para ser pisado pelos homens. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição nessa carta tão rica, tão preciosa. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus. Na próxima exposição, comentaremos aqui a partir do versículo 26. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado a Deus por essa grande oportunidade de aqui estar compartilhando do teu amor e da tua palavra. Meu Deus amado, nos dê um dia abençoado, produtivo na tua presença. Quantos pedidos de oração aqui no YouTube, Senhor, tem sido feito. Estabeleça a tua vontade na vida daqueles que têm pedido oração, meu Senhor amado. Eu não conheço, não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, mas o Senhor conhece e sabe, meu Senhor, e Tu és um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, e pode, ó Pai, em fração de segundo, mudar a história dos Teus filhos, dando um novo sentido, um novo rumo à vida de cada um deles. Deus amado, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos.
Obrigado pela tua grande misericórdia, pela tua bondade, ó Pai, e pela oportunidade de aqui, através das redes sociais, alcançar milhares e milhares de pessoas, ó Pai, pregando a tua palavra com verdade e temor no coração. Deus amado, entrego a minha vida e a vida de todos aqueles que estarão participando dessa exposição na carta universal de Tiago. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus.